é dia de preparar as refeições da semana inteira em 1 hora. Eu gosto de separar esse dia da semana, pegar todos os ingredientes que eu preciso, colocar na bancada e começar o preparo das refeições da semana de uma maneira bem prática, bem fácil. E as compras que eu fiz para fazer essas refeições da semana estão em um vídeo que eu coloquei aqui para vocês já. Mostrei como que eu faço a lista de compras, como que eu calculo a quantidade de ingredientes, mostrei indo no supermercado, voltando, tudo que eu comprei, tudo que eu vou precisar para o preparo dessas refeições. E se você não viu ainda, vai lá ver antes de ver essa receita, antes de ver essas preparações que estão aqui. E nós vamos fazer tudo juntos, eu vou mostrar o passo a passo do início até o fim e dar algumas dicas importantes para otimizar o tempo de preparo. Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se está dando para ver daí, agora são 18h44 de domingo e eu vou começar nesse exato momento o preparo das refeições. E enquanto eu vou preparando, eu vou falando o que vocês precisam ter por aí e as dicas principais para um preparo mais rápido e uma organização de uma alimentação para a semana inteira para 2 pessoas. Combinado? Vamos lá? A primeira coisa que eu vou separar aqui para essas receitas é um bolzinho onde eu vou colocar todos os lixos de tudo que eu fizer por aqui. Isso é muito importante para otimizar meu tempo e facilitar na hora de começar os preparos. E todas as vezes que vocês forem começar a preparar as refeições para a semana inteira, é importante também já ter um cardápio em mente e já saber exatamente o que vocês vão fazer para facilitar o processo, entendendo por onde começar, o que fazer para começar. Combinado? E nesses preparos eu vou fazer 4 opções diferentes. A primeira vai ser arroz branco com parmegiana de frango, que eu vou preparar agora, e legumes assados. A segunda vai ser o mesmo arroz branco com os mesmos legumes assados, mas consumindo com carne moída. O terceiro vai ser um hambúrguer de carne que eu vou fazer, vou deixar tudo prontinho para na hora de comer só preparar de maneira muito prática. E por fim, eu vou preparar uma massa com carne moída e ervilhas que estão ali congeladas, que eu deixei já no congelador, para facilitar minha vida e deixar a alimentação muito saborosa também. Então vamos começar. A gente sempre começa os preparos fazendo o que demora mais. E, no geral, os preparos que demoram mais são os preparos que vão no forno e que vão na panela de pressão. Hoje eu não vou utilizar a panela de pressão aqui nas minhas preparações, mas eu vou usar o forno para 2 receitas. Eu vou usar o forno para a receita da parmegiana e também vou usar o forno para a receita dos legumes assados, que são o que demora mais. Então, nós vamos começar por eles. Combinado? Tenho aqui tomatinho, grape, esse tomatinho pequeno. Pode ser outros tipos de tomate também, não tem problema, você pode utilizar por aí. E eu vou começar cortando eles ao meio para colocar aqui na travessa. É importante cortar o tomate ao meio porque na hora de assar, ele assa de uma maneira mais uniforme e ele não estoura na hora de assar. Porque ele vai ficando, o líquido vai ficando por dentro, né? E ele não fica legal, não fica tão saboroso, solta um pouquinho mais de água também. E o ideal é a gente fazer dessa forma, cortando ao meio. Aqui eu tô usando 300 gramas do tomate, que é uma embalagem daquela de tomatinho. E ele fica muito saboroso congelado, funciona super bem congelado. Aproveito para falar sobre os tipos de alimentos que a gente pode fazer. No geral, para refeições que a gente vai congelar, como é o caso de hoje, o ideal é preparar legumes e verduras assados ou grelhados. Quando a gente prepara esses alimentos cozidos, esses alimentos ficam com uma textura esquisita, não fica legal. Então, o ideal é fazer esses alimentos assados ou grelhados para que solte a água toda, para que não fique com a textura esquisita. E, no geral, o que eu indico aqui sempre é preparar os alimentos de uma forma que você consiga consumir, mesmo depois de descongelar, com a mesma textura, parecendo que nem foi congelado, combinado? Agora eu vou colocar a cenoura e vou aproveitar o bolzinho aqui para colocar os lixos. E eu tô usando aqui um descascador, eu vou deixar o link desse descascador aqui na descrição do vídeo para vocês, porque esse descascador é muito prático e facilita demais. Todos esses utensílios que eu vou usando, eles vão facilitando na hora de preparar para que eu gaste menos tempo, para que eu não ocupe meu tempo fazendo essas refeições de uma maneira mais prática e mais rápida. Então esse descascador é um dos utensílios que eu utilizo demais no dia a dia e principalmente na hora de preparar as minhas refeições. Esse cardápio que eu tô fazendo aqui hoje, ele é um cardápio que tá lá dentro do Cozinha Sem Panela, que é o lugar onde eu coloco todos os cardápios, todas as preparações e que eu te ensino exatamente
como preparar as refeições de uma maneira prática, usando pouco tempo. Então lá você vai ter acesso não só aos cardápios, mas você vai preparar junto comigo as refeições da semana de uma maneira que seja prática e facilite demais sua vida, com receitas que funcionam de verdade. Então eu sei que às vezes a gente fica aí sem saber o que pode congelar, o que não pode, o que fica bom congelado. E ali a gente tem um grupo, uma comunidade, tem os cardápios que eu tenho certeza que você vai usar muito. Eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar o quanto antes, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pronto, coloquei aqui então a abóbora, cenoura, cebola, pimentão e, que mais? Tomatinhos. Aproveitei para pegar a outra metade da cebola e já deixar cortadinha aqui para colocar na carne moída que eu vou preparar. E agora eu vou temperar esses legumes que eu vou levar para o forno, tá? Então eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Não precisa de muito, é só para dar um saborzinho mesmo. Vou colocar sal. Vou colocar pimenta do reino, moída na hora. Páprica, eu adoro colocar páprica nos legumes, que acho que dá um sabor muito bom. E um dos temperos que eu mais gosto de usar nos legumes assados é o chimichurri. Então eu vou colocar chimichurri, que fica muito bom. E agora eu vou levar esses legumes assados direto ali no forno, temperatura de 180 graus e vai ficar até o final. Já passaram 15 minutos desde que eu comecei, então é exatamente o tempo até o final que eu preciso. Combinado? Então vou colocar aqui embaixo e vamos para a próxima preparação. Então agora a gente vai preparar a parmegiana de frango. Eu já comprei os bifes que estão aqui e eu vou pegar um outro potinho assim para colocar esses bifes aqui dentro. Então eu vou precisar de 6 bifes para esse preparo de parmegiana. Vou conferir quantos que tem aqui nesse pacotinho. Eu já compro já em formato de bife para facilitar a minha vida. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato, parece que foi até combinado, mas não foi não. Vamos lá então. Para temperar esses bifes, eu vou usar uma laranja espremida. Você pode usar laranja, você pode usar vinho branco, você pode usar shoyu. Eu vou colocar um pouquinho de shoyu também. Aqui eu tô usando esse shoyu de coco, que é muito bom. Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa, que dá um saborzinho bem bom. E o bife ele precisa estar bem temperadinho. Vou colocar aqui uma laranja espremida. Tô usando esse... esqueci o nome. Tô usando essa peneira aqui para facilitar na hora de sair as sementes, para não cair nenhuma semente e deixar essa preparação amarga. Sempre deixo o lixo aqui do lado para ir jogando tudo que eu preciso e deixar o processo mais fácil e não deixar muita bagunça. Inclusive, vou mostrar no final aqui como que ficou a bagunça dessas preparações. Eu vou colocar a laranja espremida aqui. Vou acrescentar o sal, eu uso sal normal aqui, não precisa ser nenhum sal especial. Vou colocar uma medidinha de sal. Vou adicionar também um pouquinho de páprica picante. Aí dá para vocês colocarem alho em pó ou outras preparações que vocês gostam, tá? E pimenta do reino moída na hora. Esse moedor também é muito prático porque ele tem os dois lados. O moedor de um lado é de sal, o outro lado é de pimenta, e você pode colocar o que você quiser e funciona super bem. Eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Combinado? Vamos lá! Agora eu vou misturar esses temperos nesse frango aqui dentro. Se você tiver um tempinho, você pode até deixar um tempinho aí para ele ir apurando melhor o tempero. Hoje não tem tempo, eu tô fazendo super rápido aqui. Então tá aqui do lado. E com esse líquido que ele tem aqui no fundo, que eu coloquei nesse tempero, que é a laranja, ele vai ser o suficiente para a gente empanar e fazer a nossa parmegiana, tá? Eu vou pegar uma assadeira aqui e vou colocar no fundo o azeite. Vocês podem usar um fio de azeite normal, tô usando essa frescura aqui, que é muito prática na hora de
de untar a assadeira. Estou usando uma assadeira dessas que é super prática. Eu adoro essa, ela tem um tempão que eu tenho e funciona super bem. E a farinha que eu vou usar para empanar é uma farinha de arroz. Eu uso essa aqui da Pileco Nobre, que é muito boa, encontra em todos os mercados, mas também encontra no Mercado Livre. Vou colocar aqui no fundo da assadeira e vou empanar os filezinhos. Por que que eu não empano com ovo? Porque não fica bom na hora de congelar e descongelar. Ele fica com a textura esquisita, não fica com um sabor bom, então por isso que eu não uso ovo nessas preparações de milanesa. E assim funciona super bem, descongela super bem, o sabor fica fantástico, então pode fazer aí que você vai gostar muito, tá? Então empanei normal, do jeito que a gente faz tradicionalmente, coloco aqui na assadeira e vou empanar os outros filés. – 29 minutos se passaram e só agora a gente está vindo aqui para o fogão fazer os preparos. Vamos ser bem práticos. Em uma panela eu vou colocar a carne moída que eu vou preparar, em outra panela eu vou colocar o arroz branco que eu vou preparar para as refeições e eu vou colocar um fio de azeite em cada uma das preparações para facilitar. Vou colocar o arroz aqui dentro. Você pode colocar o tempero que você mais gosta. Aqui a gente só usa sal no arroz. Por incrível que pareça, tem muitos lugares que fazem muito arroz com alho, etc. Mas aqui a gente usa sal apenas. Vou preparar 2 xícaras do arroz. E outra dúvida muito comum sobre o arroz é se precisa lavar ou não. É importante vocês identificarem na embalagem. Esse que eu utilizo, ele já vem escrito na embalagem que não precisa lavar. Inclusive, essa é uma das formas de ter o arroz sempre soltinho. É não lavar. Então, o ideal é que a gente não lave, que mantém o sabor, mantém os nutrientes dentro desse arroz e assim fica bem mais prático de preparar. Enquanto isso, vocês vão seguindo por aí o canal, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu tô sempre aqui ensinando essas formas práticas e rápidas de preparar as refeições da semana. E uma coisa muito importante é que eu tô falando isso tudo baseado em muito conhecimento. Eu sou médica nutróloga e eu adoro trazer para a prática, mostrar aqui direto na cozinha como preparar as refeições da semana e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, combinado? Vou colocar a carne moída aqui para grelhar. Aqui eu tô fazendo 1 quilo de carne moída, que vai ser importante para utilizar em 8 refeições, combinado? Eu não vou usar sal ainda na carne moída, vou acrescentar sal no arroz. Vou passar bem esse arroz para ele pegar todo o tempero. Acrescentar água. E tampar. Enquanto a carne moída e o arroz são preparados por ali, eu vou preparar aqui o hambúrguer, tá? De uma maneira bem prática e fácil. Então, eu vou preparar aqui 6 hambúrgueres de carne com carne moída. Eu tô usando aqui patinho moído. Para esses 6 hambúrgueres, eu vou utilizar aproximadamente 700 gramas de carne. Então, o que sobrar eu vou colocar ali na preparação que está sendo feita na panela. Aqui em casa, eu uso esse molde de hambúrguer, que eu também vou deixar o link aqui para vocês, que é muito prático, muito fácil de utilizar. E ele é ótimo para preparar hambúrgueres de 100 a 120 gramas, é o ideal para colocar nele. Mas uma dica muito útil, muito prática, é utilizar a tampa da creatina, se você tem na sua casa, porque é um molde ótimo, é praticamente igualzinho esse formatinho aqui de hambúrguer e fica muito, muito bom de você utilizar. Eu vou pegar um plástico filme, vou forrar, inclusive eu não vou nem sujar aqui meu molde de hambúrguer. Vou colocar a carne aqui por baixo, vou apertar. Agora é só tampar, vou pegar uma tesourinha aqui para me ajudar. Já tá pronto, é só levar para o congelador. Eu vou fazer mais 6 porções desse mesmo jeito aqui para deixar tudo pronto para a semana. Uma dúvida muito comum que geralmente me fazem por aqui é o seguinte: por que eu não tempero o hambúrguer antes de congelar? Se for o hambúrguer de frango, eu oriento que você tempere antes, com antecedência, mas o hambúrguer de carne,
especificamente, ele perde líquido demais na hora de temperar, na hora que você tempere e na hora que você vai cozinhar. Então, o ideal é você temperar na hora que o hambúrguer já estiver pronto. Então, você coloca para preparar ali na air fryer ou faz na frigideira e já tempera na hora, porque mantém ele suculento, ele não fica ressecado e fica muito saboroso na hora de você consumir. Então é muito bom que você faça dessa forma. O hambúrguer já está pronto. Agora eu vou pegar o pão de hambúrguer e também vou embrulhar dessa forma que eu estou fazendo aqui, para já deixar congelado. Esse hambúrguer dura até 3 meses no congelador, fica super prático, inclusive o pão também. O pão de hambúrguer está aqui. É simples demais. É só colocar o plástico filme, cortar e congelar individualmente. Se você quiser, você pode colocar o saco inteiro dentro do congelador. Mas eu acho dessa forma mais prático de descongelar as porções, do tanto que você precisa aí para o seu dia. É ótimo, né, consumir o pão de hambúrguer nos dias, porque parece que a gente está comendo uma refeição que é fora da dieta, mas não é. Para essa semana, para servir junto com o hambúrguer, eu vou usar também o queijo. E eu vou mostrar para vocês como que eu guardo esse queijo no congelador, que também fica super prático. E esse pão eu procuro sempre um pão de hambúrguer que tenha poucos ingredientes. No geral, eu gosto de comprar esses de padaria, que é melhor que esses industrializados. Esse aqui eu compro da padaria do supermercado, que é muito bom. Lembrando, já se passaram 40 minutos. Nossas comidas já estão quase prontas. A única coisa que está faltando preparar agora é a ervilha, que já está praticamente adiantada. E também a massa, que também é super prático de fazer. Eu já deixei, inclusive, a água ali esquentando no ebolidor para ficar mais fácil. 3, 4, 5, tá faltando um. Eu tenho uma quantidade maior aqui. É bom que já fica para as próximas vezes que eu fizer e rende bastante. Inclusive para você que quer fazer aí na sua casa, se você tem filho, adolescente em casa, que quer ficar pedindo hambúrguer, gastando dinheiro aí nas preparações, que a gente sabe que gasta muito mesmo, e pedindo delivery e acaba comendo muito mal. Refeições prontas, vou mostrar agora para vocês como a gente faz para congelar o queijo de uma maneira que você consiga comer depois. As fatias separadinhas, elas vão acabar não rasgando na hora de preparar. Então, você vai pegar a fatia de queijo, eu comprei um queijo desses tradicionais em fatia. Você vai retirar a fatia, sem rasgar, não igual o que eu fiz. Vai enrolar essa fatia e colocar aqui na travessa, enroladinho. Porque na hora que você quiser descongelar, é só você retirar essa travessinha do congelador e ela descongela sem esfarelar tudo. É muito prático. Eu adoro. Então já tem a quantidade que eu preciso aqui. Esse pote vai direto pro congelador e vai facilitar demais a minha vida. Essa parte está pronta, agora é só tampar, levar tudo pro congelador e partir para as próximas finalizações dos pratos por ali. 46 minutos se passaram, agora são 19h32. Eu tô aqui com a carne moída praticamente pronta, grelhada, ela não deu água. É importante demais que a gente não mexa ela antes dela estar completamente grelhada. Se vocês quiserem mais dicas sobre carne moída, explicando direitinho o vídeo, mostrando para vocês, me deixa aqui que eu vou fazer esse tipo de vídeo para vocês. E o arroz já tá pronto desse lado aqui. Então, já desliguei, tá tudo certo. Coloquei aqui nessa panela uma água para ferver. Aqui na carne moída agora eu vou adicionar a cebola. Agora que eu vou adicionar a cebola. Agora que eu vou adicionar também o sal dessa preparação. E vou aproveitar para colocar também os temperinhos. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de chimichurri, que eu gosto bastante, e um pouquinho de páprica, que são os temperos que geralmente eu mais uso aqui nos meus dias. Vou aquecer desse lado aqui uma frigideira para fazer daqui a pouquinho já o único ingrediente que ficou faltando, que é a ervilha. Enquanto isso, no forno, as outras preparações já estão ficando prontas. E, gente, tem mais prático que isso? 48 minutos, está quase tudo pronto. E é tudo que a gente precisa para preparar nossas refeições da semana.
Aqui nessa frigideira eu vou colocar um pouquinho de azeite. E eu vou acrescentar aqui a ervilha congelada. Eu gosto de comprar ela in natura, assim, no supermercado, naquela parte do congelado. É super saborosa e uma ótima opção de acrescentar nas refeições da semana, tá? Aí direto eu recebo assim mensagem: Lu, mas pode congelar uma coisa que estava congelada? Sim, desde que você mude a forma de preparo. Exemplo, se eu descongelasse essa ervilha e congelasse ela de novo sem fazer nenhuma preparação, aí não ia funcionar, não fica legal. A mesma coisa das carnes. Retirei a carne do congelador e congelei de novo ela crua do jeito que ela estava, aí não funciona. Você tem que preparar aquele alimento para ele voltar a ser congelado de novo, combinado? Assim funciona super bem. A carne aqui já ficou pronta, já está prontinha para a gente utilizar. E agora só falta cozinhar o macarrão. Eu vou usar então aqui o farfalle, o mini farfalle, que é um tipo de massa muito boa para congelar. E aqui na embalagem está dizendo o seguinte, deixa eu ver o tempo, 6 minutos ele já está al dente. Então, para congelar, a gente sempre coloca 2 minutos a menos do indicado da embalagem. Então, eu vou deixar 4 minutos ele cozinhando por aqui. E a quantidade que a gente tem que utilizar é mais ou menos 40 gramas por refeição. Então, as refeições de massa que eu vou preparar são 4. Então, são 4 refeiçõezinhas com massa. Então, eu vou precisar em média de 160 gramas. Eu já vou pesar aqui para facilitar e não fazer uma quantidade maior do que eu preciso. Eu gosto de colocar na balança e ir retirando para ver a quantidade que tem. Então, eu tenho que colocar aqui 160 gramas. Prontinho. 160 gramas. A água tem que estar sempre bem salgadinha. Nunca colocar azeite na água da massa, não precisa, combinado? A carne moída já está pronta. Vou desligar ela por aqui. Acrescentar os temperos na nossa ervilha. Vou usar aqui sal e pimenta do reino. Fica pronto muito rápido mesmo. Vou misturar bem essa ervilha. Vou tampar um pouquinho aqui para ela grelhar. A massa então vai ficar por 4 minutos. É o tempo final que a gente precisa aqui para fazer as preparações. Reparem que a gente fez tudo muito rápido, parece que nem fez bagunça direito. É muito bom fazer dessa forma, a ordem faz muita diferença no processo. 54 minutos, 19h40 agora. Vou retirar ali as nossas preparações que foram feitas no forno agora. Então aqui os legumes assados já estão prontos, maravilhosos. O nosso bife de frango à milanesa também já está pronto e maravilhoso. Vou escorrer o macarrão depois dos 4 minutos. E tá tudo praticamente pronto. 19h44, 58 minutos e 40 segundos. Preparos prontos. Agora é só esperar o vapor sair da comida pra gente começar a servir. E eu vou mostrar com detalhes como que eu faço isso. Esperei aqui entre uns 15 a 20 minutinhos o vapor sair da comida e agora eu vou começar o preparo das refeições. Vão ser mais ou menos de 400, 450 gramas por marmitinha. E eu tô usando aqui uma balança para me ajudar nisso. Vou deixar o link dela, que ela é ótima, muito prática, pequenininha, muito prática mesmo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vou usar aqui marmitas de vidro de 640 ml, que eu também vou deixar na descrição, porque essa aqui é ótima, tem fechamento hermético, é super prática de lavar. 640 ml é o tamanho ideal de marmita de vidro. Você pode utilizar maiores ou menores, aí dependendo da quantidade que você consome, mas 640 no geral funciona para a maioria das pessoas. Você também pode utilizar marmitas de plástico, desde que seja BPA free, é muito importante que seja BPA free. Também pode utilizar marmitas de alumínio, que também são super práticas, porém elas não podem ser reutilizadas. No geral, elas amassam muito, não dá para ser reutilizada. Então, para essa primeira refeição, que vai ser a parmegiana, eu vou colocar aqui 100 gramas do arroz branco por baixo. Vou colocar aqui 100 gramas dos legumes na parte de baixo, que a apresentação vai ficar mais bonitinha. Agora eu venho com o filé de frango por cima e o molho de tomate, que ela vai ficar bonita, uma apresentação bonita que a gente come com os olhos também, que também é muito importante. E eu vou colocar por cima um pouquinho de queijo parmesão ralado para deixar ela ainda mais saborosa.
6 refeições já montadas, então, de parmegiana. Agora a gente vai fazer as refeições de carne moída. Vou acrescentar também 100 gramas do arroz, a carne e os legumes. E por fim, a massa bolonhesa. Então já dividi a massa em porções aqui nas marmitas. Vou concentrar o molho bolonhesa, eu acrescentei o molho aqui no final por cima das refeições. Vou colocar aqui também a ervilha, também por cima, e tá uma refeição completa e super saudável. E é isso, refeições para a semana inteira preparadas em apenas 1 hora. Levei mais uns 10 a 15 minutinhos só para colocar tudo aqui. Agora é organizar tudo e nunca mais mexer nesse fogão aqui essa semana. Assim minha vida fica bem mais prática. E eu vou deixar todos os detalhes desse vídeo na descrição aqui, na legenda. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não deixe de comentar aqui embaixo. Até o próximo!